vítima, entre aspas, da adoção brasileira, ele ingressasse com uma ação para desconstituir a paternidade, esta sim poderia eventualmente ser desconstituída, porque o vínculo socioafetivo, valor maior, ele só pode ser desconstituído em favor do filho. O casamento é outro dogma. Eu não vou me deter porque vejo que o meu tempo voa. O casamento é outro dogma, mas a indissolubilidade do casamento era um dogma para minha geração, algo assim absolutamente intocável. A história do divórcio no Brasil é muito bonita. Aliás, uma das primeiras corajosas mulheres a se divorciar é uma advogada aqui da região, e que foi publicamente criticada por representantes da igreja, porque o divórcio era o fim da família brasileira. Aliás, quando se criticava o divórcio, havia quem invocasse um autor argentino chamado Arturo Vaz. Ele tinha um livro chamado El Câncer da Sociedade, que era o divórcio, El Câncer da Sociedade. E ele, ao longo desse livro, em diversas passagens, ele comparava os divorcistas, ou alguém que se divorciasse, eu, divorciado, digamos, aos criminosos reincidentes, aqueles serial killer que tinham um rastro de crime. Esse era o paralelo que se estabelecia com aqueles que defendiam o divórcio ou que se divorciassem. Assim como criminosos em série A, divorcistas incorrigíveis os há. Essa era a expressão, esse era o paralelo. O divórcio ou o divorciado era um criminoso incorrigível. Superamos isso, felizmente, não sem que muitos ainda tentem, ao menos tentem, identificar na Emenda Constitucional 66 um instrumento que permite que nós ainda tenhamos a chamada dissolução da sociedade conjugal, a separação. Eu sei que a professora Renata, ela, até onde eu sei, também sustenta que a separação terminou. Me corrijam se eu estou errado. Ou seja, eu estou em boa companhia, embora existam vozes minoritárias até onde sei, no sentido contrário. Não bastasse a insistência em identificar a sobrevida da separação, há outros que entendem, e esse é outro dogma, que a culpa, como disse há pouco, ela foi transportada da separação para o divórcio. O que se diz é o seguinte: das duas uma, ou a separação continua existindo e eu preciso terminar minha relação afetiva, a minha relação íntima, a relação que diz respeito só a mim e a minha esposa, expondo as vísceras do relacionamento. Vísceras. A expressão é forte, mas é verdadeira. A discussão do rompimento da sociedade conjugal por meio da culpa é o pior palco possível. Vocês podem fazer ideia o que significa romper uma relação que deveria se caracterizar pelo afeto e se manter pelo afeto, respirar e se alimentar do afeto,
sob o viés da culpa. Aqui no Estado nós tivemos uma separação, havida há muitos anos, é verdade, na qual o juiz determinou que a criança, o filho comum de 6 anos, fosse ouvido para saber qual dos pais era o culpado pelo rompimento da relação afetiva. Ano passado nós tivemos, numa comarca do Estado, a instalação de programas no computador que permitia o marido, a mulher, não importa quem, ser comunicado de todas as mensagens e vídeos eletrônicos que o outro recebesse, a fim de que eu me valesse dessas mensagens que chegam lá e vêm para o meu computador, e aí eu coloco no processo, a fim de que nós, o Estado juiz, alguém lá, desconhecido de todos, diga que a sociedade conjugal, que não existe em nada, terminou por culpa de um. Aliás, existe numa relação a dois culpa de um? Eu nunca vi. Talvez nós tenhamos uma responsabilidade maior, mas culpa de um eu nunca vi. Talvez nós tenhamos um responsável ativo pela falência da sociedade conjugal, e teremos um corresponsável passivo por omissão, em menor grau, talvez, mas sendo ambos sempre em grau igual, em menor grau, responsáveis pela falência daquilo que eles próprios construíram. Parece que a realidade de hoje há de permitir que exaltemos a igualdade. E quando exaltamos a igualdade, não estamos nos referindo só e exclusivamente aos filhos, a igualdade entre os cônjuges, a igualdade entre homem e mulher, mas também a igualdade que a união estável merece em relação ao casamento. Estamos diante de institutos iguais? Não. Digo eu, união estável e casamento são irmãos, mas não são irmãos gêmeos, mas são irmãos. Os valores são os mesmos, as regras hão de ser as mesmas e os direitos por consequência. Não podemos ignorar que a realidade que tínhamos no passado, na chamada fase pré-industrial da família, quando os grupos familiares se reuniam não para trocar afeto, carinho, vida, mas se uniam porque a força de trabalho era melhor e a condição de sobrevivência era melhor. O caráter instrumental da família de hoje é aquele que permite que cada um de nós, no seu grupo familiar, possa identificar as suas necessidades pessoais e realizá-las por meio do grupo familiar a que pertence. O caráter instrumental da família. A impossibilidade de discriminação por condição social também parece que é um dos holofotes para o direito de família de hoje. Não é possível, embora saiba que o meu tribunal decide de forma diversa, mas não é possível que ignoremos que as pessoas hão de ser compreendidas como pessoas, independentemente de opção que eventualmente tenham feito. Aliás, por falar nisso, eu não recordo do dia em que fiz a opção por ser homem. Na verdade, nós estamos diante de uma condição pessoal de cada um, e assim deveremos respeitar, proteger
e reconhecer os direitos aí eventualmente existentes. Eu encerro dizendo que talvez a síntese de tudo, talvez aquilo que resuma tudo que se disse rapidissimamente, esteja no princípio da afetividade. Todos sabem que é o princípio maior, e não sou eu quem diz, é a doutrina que refere que o princípio maior, que o principal princípio do direito de família é o princípio da afetividade, qual seja a razão para a manutenção dos vínculos, a razão para a manutenção do casamento ou da união estável, está na permanência do afeto, está na manutenção do afeto. Uma vez rompido, não há que se falar em vida a dois ou em vida familiar. Eu fico à disposição de todos. Obrigado. Abrir espaço para perguntas agora, caso alguém tenha algum. Aparentemente, opa, Maria. Na verdade, os dois casos que o senhor trouxe eram pais que pretendiam desconstituição da paternidade. Imagina assim, quando não seria bem caso de alienação parental, mas muitas vezes, por causa de uma separação, a criança acaba com a mãe. E aí o pai acaba se afastando, mudando de cidade, e aí surge um padrasto que depois pede uma adoção. Teria o judiciário o poder de intervenir nisso também? E mesmo com a anuência da criança, que é muito pequena, concorda com essa pergunta? Eu agradeço, ela é bem pertinente. Nós temos duas questões para analisar. Primeiro, uma coisa é a alienação parental. Outra é a chamada síndrome da alienação parental, que é um instituto diferente, de mais difícil ocorrência, e que tem resultados ainda mais danosos à criança. Muito bem. Se eventualmente os vínculos dessa criança, eles se consolidam, ele passa a ter como referência masculina o padrasto, por exemplo, eu penso que o judiciário ele deve interferir. Por que ele deve? Porque sempre que o Poder Judiciário é chamado a interferir, é porque as questões não foram resolvidas de forma consensual, por meio da interferência de um profissional da mediação, por exemplo. Não foi possível resolver por meio de terapias familiares especializadas nisso. O litígio, ele se consolida, e se ele se consolida, alguém tem que decidir. Não me parece que este quadro seja típico de adoção, né? É possível, evidente, que o padrasto pode adotar um enteado, né? Não há dúvida disso. Agora, cogitar de adoção significa que há um pai, e que este pai ele está alijado, voluntariamente ou não, do exercício do valor paternidade. Se ele está alijado, se ele eventualmente abandonou, porque por diversas razões, e existem situações num extremo e no outro, somente o processo de adoção é que vai efetivamente definir onde que há, e se há, reais vantagens. A lei de adoção usa essa expressão, né? Reais vantagens, não lembro agora o artigo,